E estamos de volta, respondendo a questão do bloco anterior. Então, uma coisa é quando você sacrifica bens jurídicos idênticos, ele vida contra a vida tranquilo, né? Você salvou a sua vida, prejuízo da vida alheia, mas era uma situação de perigo, era escolher, você tinha que escolher. Ou você morre, ou você mata. Meio volta ao estado de natureza, coisa meio selvagem, mas era isso, é isso. Segundo exemplo, tranquilo também, né? Tranquilo também. Você pegou ali o cachorro, teve que sacrificar o cachorro porque ele ia estar com a criança, tranquilo? A vida da criança vale mais que a vida do cachorro. Nossa sociedade trata assim a vida. Outro caso, pessoal, você estava lá no mesmo naufrágio ali, ou no incêndio, sabe, sei lá, em uma situação de perigo qualquer, e você preferiu salvar o seu cachorro do que o seu vizinho, por exemplo. Meu vizinho é um mala, faz barulho, enche o saco, joga coisa no meu quintal, eu não gosto dele, prefiro salvar o meu cachorro. Você pegou, em vez de salvar o vizinho, salvou o cachorro. E aí, pessoal? E aí que você está errado, aí que você está errado, aí que você está errado, aí que você está errado. Aí que você, na hora que você pegou o colete do vizinho, tomou o colete do vizinho e jogou ele para baixo, matando ele, dando o colete pro seu cachorro, tá errado, tá errado. Uma coisa é você tirar o colete do seu vizinho e dar pro seu filho. Beleza, beleza, vida com vida. E pro cachorro? Não é o quê? Não é razoável, não é razoável, não é razoável, não é razoável que você faça isso. Então, embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida. Então, era razoável exigir o quê? O sacrifício do cachorro. Era razoável exigir o sacrifício do cachorro, certo? Então, perigo atual que não provocou outra cujo sacrifício das coisas não era razoável exigir. Não era razoável exigir o sacrifício do cachorro? Não, era. Esse seu direito, seu direito ao seu cachorro, que na verdade é um patrimônio, era razoável você exigir que fosse sacrificar o cachorro para salvar o seu vizinho que estava no barco junto com você. Mas você não fez isso, Então, o que acontece? A sua pena, você vai ter pena, ou seja, vai ter ilicitude, não vai ser como nessa situação aqui, ó, estado de necessidade, que acontece, cabe a ilicitude, cabe o crime. Não, vai ter crime, só que a pena desse crime vai ser reduzida. Vai ser reduzida de 1 a 2/3, tá? Vai ter crime, mas a pena vai ser reduzida de 1 a 2/3. E se fosse o estado de necessidade válido do caput, que do artigo 24, vida contra vida, aí nem tem crime, beleza? Então, tá bom. O que é então estado de necessidade? Considera-se estado de necessidade, portanto, quem pratica um fato típico, certo? Porque para falar de ilicitude já tem que ter um fato típico. Praticou o fato típico, sacrificando um bem jurídico para salvar de perigo atual direito próprio de terceiro, cujo sacrifício não era razoável exigir. Ou seja, você tirou o colete do outro, a hora que você tirou o colete, ele vai morrer. Você matou o sujeito. Se ele entrou luta para tirar o colete, ele reagiu, você matou o sujeito, sacrificou a vida dele para salvar o seu, para salvar a sua vida. Então, sempre aí há dois bens jurídicos em perigo. E o Estado, o ordenamento jurídico, permite que um desses bens jurídicos, seja sacrificado, no caso concreto, porque não pode salvar ambos. Como não dá para salvar os dois, salva um. Então, exemplos de estado de necessidade. 2 náufragos disputando um único salva-vidas. É o que eu disse, um equipamento salva-vidas. Só tem um colete salva-vidas. O que você faz? Briga até o fim. Usa todas as suas forças, usa todos os seus meios para salvar a sua vida. O que mais? O motorista aí conduzindo o carro perdeu o controle na curva. Para evitar um acidente grave, ele joga o carro na direção de um outro veículo que estava estacionado. Então, para evitar que ele caia no barranco, ele joga no veículo, no outro carro, bate no carro, causa um acidente aí, ele causa um dano. Ele protege a vida e sacrifica o patrimônio. Isso pode. Então, quais os requisitos para a caracterização, para a configuração do estado de necessidade? Tem que ter um perigo atual. O perigo futuro estou prevendo. Não. Perigo atual, o perigo tem que estar acontecendo.
Essa situação de perigo não pode ter sido causada voluntariamente pelo agente. Se ele causou a situação de perigo, ele botou fogo, não pode alegar o perigo, porque ele próprio causou. Pode ser o direito próprio ou alheio, estado de necessidade próprio ou de terceiro, que a gente já viu aí. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Então, o cara que é bombeiro, o cara que é policial militar, não pode alegar, não pode alegar. Você não pode dizer que o cara seja herói, que seja uma certeza de morte. Não, mas um perigo ele tem que enfrentar, Aquele incêndio que está caindo prédios, não pode obrigar o cara a entrar ali, mas um incêndio normal ele tem que combater. O comportamento tem que ser inevitável, lesivo inevitável. Tem que ser inexigível o sacrifício do direito que você protegeu. Você protegeu um direito, a sua vida, a vida do seu filho, que era inexigível o teu sacrifício do direito. Eu não posso exigir que você sacrifique a sua vida, que você sacrifique a vida do seu filho. Não posso. E o que mais? O conhecimento da situação de fato. Ou seja, isso é importante saber. Um requisito subjetivo. Não está na lei, mas a doutrina acrescenta. Você tem que agir sabendo que você está em estado de necessidade. Olha só que coisa. Você não pode falar, o estado de necessidade aconteceu, eu agi e nem sabia que estava acontecendo o estado de necessidade. Não, você só pode alegar o estado de necessidade se você sabia que estava agindo amparado pelo estado de necessidade. A gente vai chegar lá. Então vamos ver, perigo atual. O perigo pode ser gerado por um fato humano. Alguém colocou fogo. Né? O comportamento de um animal, a gente viu aí, o animal vai atacar uma pessoa, ou um fato da natureza. Também, professor? Também. Vai bater um furacão aí e você teve que, por exemplo, invadir um domicílio para se proteger. A invasão de domicílio é crime, professor? É, mas você estava diante de um perigo, furacão, se protegeu, aí não é crime. Aí esse fato típico não é ilícito. Então, o perigo não tem destinatário certo. A gente vai ver que a legítima defesa é uma agressão. Perigo não. É um perigo. E não abrange o perigo iminente, tá? O perigo tem que ser atual, tem que estar acontecendo. A gente vai ver que a legítima defesa fala assim, em agressão injusta, atual ou iminente. No perigo não. O perigo é atual, tem que estar acontecendo. Não tem aí perigo iminente, O que mais? Esse perigo não pode ter sido causado voluntariamente pelo agente. Se ele foi o causador, ele não pode alegar estado de necessidade. Se ele que botou fogo no lugar, ele não pode falar, estou em perigo. Né? Então, o incêndio causou perigo. Veja, não pode ser o causador voluntário, com dolo. Se ele causou por culpa, ele pode alegar. Como assim, professor? Ele tacou a bituca de cigarro. Estava ali um papel, plástico, então começou a pegar fogo. Então ele foi o causador, mas ele não foi o causador intencional, não foi o causador com dolo. Se ele é causador com culpa, ele pode alegar. O que mais? Salvar direito próprio ou alheio. Então, ele pode salvar, como eu já disse para vocês, o seu direito à vida ou o direito de um terceiro. O terceiro precisa consentir? Ele precisa saber, não, beleza, pode me ajudar, pode me salvar? Não. Ele agiu para salvar. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Então, aquele que tem por dever o enfrentamento do perigo, ele tem que agir. Não adianta ele falar, não. O salva-vidas fala, não, hoje o mar tá meio alto, não tô querendo nadar muito hoje, estou tranquilo. Não pode. Dever de agir, como a gente já viu lá nos blocos passados, aí o dever de agir incumbe quem? Tem por lei essa obrigação, de outra forma assumir o risco, com seu comportamento anterior criou a ocorrência do resultado. Enfim, a gente já viu aí, lei, outra forma, lei, policial militar, bombeiro, outra forma, salva-vidas do clube, por exemplo, a babá, a enfermeira do hospital. E o comportamento anterior, aquele, por exemplo, que criou o risco. Você levou o seu amigo que não sabe nadar para pescar lá no meio do rio. Você escondeu o remédio de alguém. Esse tipo de coisa. O que mais? Inevitabilidade do comportamento lesivo.
inevitabilidade do comportamento lesivo. Então, é preciso que o fato típico que você cometeu seja o único meio para salvar o direito ameaçado. Esse sacrifício do bem jurídico alheio, o sacrifício do bem jurídico alheio é o quê, pessoal? É o crime que você cometeu, é o fato típico que você cometeu, que agora não vai ser crime, tá? Que sacrifício? Você matou alguém, você matou alguém. Você matou alguém para salvar a sua vida, ou a vida de um terceiro, no seu filho, por exemplo. Então, é preciso que esse seja o único meio para salvar o direito ameaçado. Não tinha outra forma, não tinha outra forma. Se tivesse outra forma, você teria feito. Se não tinha outra forma, você tem que fazer isso. Se você, ao invés de destruir o direito de alguém para salvar, pudesse fugir, e deste modo também salvaria o seu bem jurídico, deve-se preferir a fuga ao sacrifício do bem jurídico terceiro. Ou seja, se tinha opção, você tem que sempre optar pela escolha menos lesiva. Ah, tinha opção. Se tinha opção, você tem que agir de acordo com a escolha menos lesiva. Você tem que causar menos dano possível. Mas não tinha opção. O navio estava afundando e tinha um colete e duas pessoas. Eu peguei o colete, não tinha opção. Não tinha opção. Se tivesse, vocês teriam que compartilhar. Ah, tinha um bote que cabia nós dois, mas eu pensei, não quero ficar com esse cara aqui, vai que esse cara, sei lá, enfim, não quero ficar com a culpa desse cara, eu quero ficar sozinho no bote. Mas o bote cabia duas pessoas, não precisava ter feito isso. Então, você tem que optar sempre pela escolha menos lesiva. O que mais? Inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado. É o que? É o requisito de proporcionalidade. Proporcionalidade entre o bem ameaçado e o bem sacrificado. É a balança que a gente fez ali, né? É aquela balança, tem que ser proporcional. Então, o nosso Código Penal não exige que o estado de necessidade seja praticado para evitar mal maior, né? O estado de necessidade tanto para vida, tanto sacrificar patrimônio para proteger vida e vida para proteger outra vida. O que eu quis dizer aqui? Que o Código Penal não exige que a balança esteja necessariamente pendendo para um lado. Então, não exige necessariamente isso daqui, ó. A vida ela é mais importante que o patrimônio. Então, perfeito, né? Perfeito. Meu carro estava saindo de lado, eu ia cair no barranco, eu joguei meu carro e, enfim, bati em outros dois carros ali que estavam parados. Vida, proteger a minha vida e destruir patrimônio. Beleza isso? Beleza isso. É crime de dano isso? Não, não é. Não é. Mas não é só nesse caso que o estado de necessidade se faz presente. Quando mais ele se faz presente? Ele se faz presente bens jurídicos iguais, de igual valor também. Vida com vida. Vida com vida, pessoal, não tem vida mais importante e vida menos importante. Não existe. Vida é vida. Vida é vida. Vida é vida. A minha vida é tão importante quanto a sua, quanto a do presidente Dilma. É tão importante. Vida é vida. É bem jurídico vida. Não existe uma vida mais importante que a outra. Então, quando você sacrifica uma vida em nome da outra, só era possível salvar-se uma pessoa, salvou-se aquele que foi mais forte, aquele que soube reagir, aquele que cometeu o fato típico. Mas não é crime, O que o Código Penal não prevê como estado de necessidade, mas prevê aí como uma eventual causa de diminuição de pena? É quando você sacrifica o bem jurídico menos valioso. Então, a gente já viu aí. O que é menos valioso? Menos valioso é patrimônio, mais valioso é vida, né? Óbvio. Mas o que você fez? Você preferiu salvar o seu patrimônio. Você falou, meu Deus, o que eu faço aqui? Eu salvo o meu cachorro ou salvo o meu vizinho? Você falou, quer saber? Meu cachorro está sempre aqui comigo, é meu parça, vou salvar meu cachorro. Dane-se o vizinho. Então, pegou aí e tirou, estava no barco aí, tirou o colete dele e deu para o seu cachorro, como eu falei. Aí não. Aí sai de necessidade? Não, aí não é.
aí é no máximo uma causa de diminuição de pena, mas continua sendo crime, continua sendo crime. Você cometeu um homicídio. Você matou o sujeito para dar o salva-vidas, o colete salva-vidas para o seu cachorro, cometeu um crime. É aqui. Embora seja razoável, a pena próxima de 1 a 2 terços. Então, redução de pena, protegendo o bem de menor valor que o bem sacrificado. Salvou o patrimônio, sacrificando a vida. Que mais? E aí que a doutrina bate? Conhecimento da situação de fato justificante. Conhecimento da situação de fato justificante. Então, você não pode ser um estado de necessidade aleatório. Como assim, professor? Eu falei que ia explicar melhor agora. Como assim, professor? Então, veja. Você está atrasado para chegar na faculdade, está no meio da rua, está um baita trânsito, está tudo parado. E você quer passar, você está atrasado. Você fala, não, eu tenho que passar de qualquer jeito. Aí você desce do carro e vai pisando por cima de todos os outros carros. E vai pisando. Cometendo crime de dano doloso. Você danificou uma coisa de propósito. Você pisou e dane-se. Não dá para passar em nenhum lugar, está tudo interditado, tal. Eu quero chegar. Simplesmente quero chegar. Cometeu crime de dano. Saiu pisoteando todos os carros, foi embora. Aí tinha gente passando também, aí saiu do carro, empurrou todo mundo, sai daqui, empurrou, lesão corporal, enfim. Você simplesmente queria ir. Depois descobre-se o quê? Depois descobre-se que estava tendo um arrastão. Então, tinha gente aqui vindo roubando todos os carros. E aí você saiu do seu e foi andando. Você meteu o louco, você foi loucaço. Você não sabia da situação de perigo. Ou o roubo seria uma agressão. Começou a pegar fogo aqui. Começou a pegar fogo. Mas você nem viu que pegou fogo. Ele simplesmente foi embora. Então, você teria ido na sorte, você teria ganho um estado de cidade de brinde. Por quê? Porque depois você percebeu que estava pegando fogo, que tinha incêndio, depois você percebeu o fogo, mas na hora você não estava nem aí, você simplesmente queria ir embora. Então, não pode ter estado de necessidade na sorte, na louca, não. Você tem que conhecer, é necessário que você seja conduzido aí pela vontade de se salvar. É necessário que você seja conduzido pela vontade de se salvar. Então, você viu que estava a situação de perigo, você visualizou a situação de perigo, você comprou a ideia e agiu inspirado aí por essa situação de perigo. Então não pode ser a necessidade da sorte. Você tem que agir aí conhecendo a situação de perigo. Então esses são os requisitos aí de estado de necessidade. Tem que haver um perigo atual, um perigo que está acontecendo. Esse perigo não pode ter sido causado dolosamente por você. Você tem que agir para salvar o direito seu ou de um terceiro. Você não pode ter o dever legal de enfrentar o perigo. O seu comportamento lesivo tem que ser inevitável. Não dá para agir de outra forma. Tem que ser inexigível o sacrifício que você agiu para proteger aí, do interesse que você agiu para proteger. E você tem que conhecer a situação. Não basta, no caso, que você ganhe na sorte uma estado de necessidade e depois descubra que estava em perigo. Não, você tem que conhecer a situação de perigo e agir impelido, motivado por essa situação de perigo. Beleza, turma? Voltamos aí no próximo bloco para dar continuidade ao estado de necessidade e emendar a legítima defesa e as demais causas que excluem a licitude. Até já!